Para você que está acompanhando a programação do canal Campeão, está no ar mais uma edição do Troca de Passes. Ricardinho continua comigo e agora quem se junta a nós é o Carlos Eduardo Mansur. Boa noite, Mansur. Craque joga o jogo todo e jogador de segundo tempo completa ali. Né? A gente vai mexendo no time para dar aquela sustentação. Para tentar dar fôlego, né? Transpiração. Transpiração para sustentar a inspiração, não é isso? Boa noite, prazer estar com você, com o Ricardinho e todo mundo que assiste a gente. Muito bem, vamos ver os gols do Fla-Flu, que acabou agora com vitória do Flamengo por 2-0. Que belíssima vantagem construída na final, né? Ayrton Lucas faz o primeiro gol, depois de uma jogada que passa pelo calcanhar do Pedro. Começa com uma bola longa, desde a defesa do Flamengo, né, que vinha sendo um pouco a tônica de um Flamengo com alguma dificuldade de construir durante o jogo. Mas essa bem estruturada, porque o Flamengo atrai a pressão do Fluminense e ganha essa segunda bola após a primeira disputa, justamente no espaço entre meias e defensores do Fluminense. E aí faz a jogada chegar do lado oposto. O chute longo termina mais para a meia direita, o Flamengo inverte a jogada. E aí já um outro Flamengo em campo, basicamente porque tinha qualidade técnica melhor do que o Flamengo que começou, né? O Flamengo retém a bola por um tempo, faz essa bola circular até o Everton Ribeiro encontrar o Ayrton e daí para a finalização do Pedro. Aí o caminho é inverso, né? Do Ayrton Lucas para o Pedro, que está ali para concluir, né, Ricardinho? Na verdade, o Flamengo, a escalação do Flamengo e até na primeira parte do troca a gente até se assustou, né? Porque Everton Ribeiro no banco, Gabriel no banco, mas foi uma escolha do Vitor Pereira e justamente para dar liberdade para os alas, no caso, pelos jogadores de lado. E o Ayrton Lucas, todos sabem, é um lateral ofensivo, é um jogador que apoia, que se apresenta, né? E ele foi o destaque do jogo, participou dos 2 gols. O primeiro gol é uma bola que justamente o Flamengo tentou no primeiro tempo, várias vezes não conseguiu, que é o quê? Começar a jogada de um lado e por ter 2 jogadores, o Varela de um lado e ele do outro, essa virada pegar o lado contrário sem marcação. Foi assim que surgiu o gol do Flamengo, na escorada do Pedro, na aproximação, né, do Everton, do Cebolinha, e numa batida do Ayrton Lucas, que aquela batida cruzada, ela é sempre muito difícil para o goleiro, né? Tanto é que o Fábio não teve defesa. E o segundo gol também, numa jogada individual dele, onde ele toca para trás, e o Pedro, que não teve muitas oportunidades hoje, né? Até o Pedro, no segundo tempo, a sensação que eu tive foi de Robinson Crusoe vendo o navio chegar. Especialmente até as substituições acontecerem. Isso. No segundo tempo, depois de esperar, assim, né? Robinson Crusoe esperou anos. Acho que essa foi a primeira chance. Ele esperou pelo menos um tempo só, né? Mas de repente chegou um navio, né? Para acabar com aquela solidão. Outra situação importante, né? É que, assim, não que ele tenha entrado maravilhosamente bem, não, mas assim, o Everton Ribeiro não pode ficar fora do time do Flamengo, né? O trato dele com a bola, o time joga, ele faz o time jogar, né? Então ele retém quando tem que reter, ele se aproxima do atacante, né? Ele recompõe. Mas a gente está vendo o Flamengo do primeiro tempo. O que o Vitor Pereira queria que o Everton Ribeiro não podia dar ao time? Para mim tá nessa formação inicial. Essa é uma boa pergunta para pós-jogo, né? Essa é uma boa pergunta. O que tinha no primeiro tempo que ele queria no time inicial do Flamengo, que depois, no segundo tempo, ele privilegiou com a entrada do Everton Ribeiro e do Gabriel? O que ele não tinha? Porque assim, o Flamengo no primeiro tempo, os primeiros 20 minutos, foi dominado pelo Fluminense. O Fluminense se ele diz assim, eu vou jogar com 2 volantes e 2 pontas abertos e o Pedro lá na frente. Um desses pontas não é o Everton, não é a característica dele. Sim, né? Perfeito. Mas assim, eu ainda, sinceramente, eu não tenho. Estou fazendo uma pergunta sincera, eu não tenho uma resposta. Vamos lá. Tentando interpretar o cenário que a gente está vendo do Flamengo de 2023. Para mim, tem muito claro que as escolhas do Vitor Pereira seguem alguns critérios dos quais ele não abre mão. Vai jogar, primeiro, um dos critérios fundamentais, quem tiver mais vigor. Vigor para pressionar o adversário e para fazer com que o Flamengo consiga ser um time na retomada da bola vertical. É uma mudança, de certa forma, radical de característica em relação ao que o Flamengo praticou nas últimas temporadas. É outra forma de jogar desse Flamengo. Eu não estou dizendo que o que ele tentou fazer deu certo o tempo todo, porque o Flamengo ganhou de 2-0, porque não é verdade. Né? Mas, por outro lado, desculpa te interromper, claro. mas eu acho essa observação importante. O Flamengo foi superior ao Fluminense
quase durante o jogo todo. Eu acho Teve que aquele período do primeiro tempo ali o que eu acho que acontece com esse Flamengo? Depois acabou. Isso. A parada técnica no primeiro tempo é o marco do jogo. Talvez, é verdade. Para mim, o que acontece com esse Flamengo? A gente tem uma tendência, e é natural que isso aconteça, a analisar o Flamengo sob a régua ou sob o parâmetro dos melhores momentos que esse elenco já ofereceu nos últimos anos. E esses melhores momentos que esse elenco ofereceu nos últimos anos quase sempre incluía, além de resultados importantes, de conquistas, um jogo esteticamente muito agradável de ver pela qualidade técnica dos jogadores. Eu vou te interromper de novo porque eu acho que eu tenho um acréscimo aí. Tem um momento do primeiro tempo em que Fabrício, Bruno e Varela tentam construir uma jogada pelo lado direito. Não tem como o torcedor do Flamengo deixar de olhar para isso e pensar que por ali trabalhavam Gabigol e Everton Ribeiro. É natural. Com algum lateral passando, você podia botar o lateral que quisesse, Mateuzinho, Rodinei, o Rafinha em outro momento. Mas ali era o lugar onde se trabalhavam grandes jogadas do Flamengo. E de repente, dois jogadores sem essa qualidade estavam tentando fazer algo por ali. Exato. Então, não é só que a ideia hoje seja diferente, e não é dizer que o Vitor Pereira tem uma ideia que impeça o Flamengo de fazer um jogo esteticamente bonito. Mas ela é uma ideia em implantação porque ela é radicalmente diferente do que se fez nos últimos anos. Além de tudo, ao privilegiar jogadores mais capazes de ter competitividade, pressão no adversário, verticalidade, nem sempre os mais dotados individualmente, tecnicamente, e com um acréscimo, nesse momento específico, você tem alguns jogadores deste grupo, dos mais dotados tecnicamente, que fisicamente estão abaixo dos demais. Para mim, claramente, o Gabigol era uma opção de segundo tempo, pela questão dos tantos dias que ele ficou sem treinar. O Arrascaeta está fora, né? Jogou o Pedro, não tem o Bruno Henrique há muito tempo. E o Everton Ribeiro é essa questão de encaixe dentro desse sistema, que hoje ele optou pelo Matheus França, por ser um jogador, nesse momento, capaz de pressionar, capaz de incomodar o adversário na saída de bola. Bom, quando a gente analisa o Flamengo sob esse parâmetro dos melhores momentos do que esse elenco, a gente olha para alguns jogos e parece que aquilo não é convincente. É um time talvez mais ordinário, entre aspas, né? Esteticamente oferece muito menos. Só que a gente tem uma outra análise a fazer quando a gente está diante de um jogo específico de futebol, que é uma competição entre duas equipes. E nesse jogo de hoje, talvez essa expectativa de que o Flamengo ofereça esses seus melhores momentos de estética ao longo das últimas temporadas, a gente, por vezes, esqueça que, após os 20 minutos do primeiro tempo, o Flamengo não foi pior do que o Fluminense em momento algum do jogo. Mesmo que não tenha sido bom. Agora, aí eu acho que cabe também outra avaliação. Da atuação do Fluminense, né? Que esteve abaixo do que esse time já mostrou 20 minutos. Recentemente. Jogou 20 minutos. Conseguiu jogar 20 minutos. Em 20 minutos parecia que o gol ia sair a qualquer momento. Exatamente. Né? E vamos fazer um parênteses, que o Santos fez uma defesa importante. Um chute do Arias. Um chute do Arias na roubada de bola. Ali foi uma defesa... Foi passe errado do Gerson. O Davi Luiz não consegue chegar para a cobertura. Um parênteses só que eu queria colocar no que o Mansur falou, que é o seguinte. A gente nunca pode esquecer, e não sou eu que vou dizer isso, eu acho que todo mundo que acompanha sabe, que o Flamengo e a torcida do Flamengo entende, e é histórico, que o Flamengo sempre teve times que jogam futebol, que não é que dê espetáculo, mas que sejam ofensivos, que tenham improviso, que tenham tal. A partir do momento que o Vitor Pereira, se ele deseja mudar isso em relação à competitividade, em relação à força, ele tem que ganhar. Porque se ele não ganhar... hoje, por exemplo, ele ganhou o jogo de 2-0, conseguiu uma vantagem que acho que é, vamos dizer assim, muito grande para a final, só que assim, se ele não ganha, ele correu um risco, mesmo com as convicções dele... Responsabilidade toda nas costas dele. Entendeu? Porque assim, o Flamengo, ele ganhou de 2-0. O jogo, para mim, no meu entendimento, estou falando da questão técnica do jogo num todo, não foi um jogo de encher os olhos. Eu acho que o Fluminense jogou ou não jogou aquilo que poderia jogar, o que vinha jogando. E o Flamengo, com os jogadores que tem, no meu entendimento, ele pode jogar muito mais do que ele jogou hoje. Tecnicamente falando, o improviso, a questão de, sabe, você ter jogadores de qualidade, sabe, um drible, uma jogada. Acho, não é que foi um jogo ruim, não, mas acho que o Flamengo pode jogar mais e o Fluminense jogou 20 minutos, talvez menos do que isso, o que ele pode. Qual o lance que você destacou aí, Ricardinho? Exatamente. Isso foi um lance importante mudado porque... a história da partida, né? O Cano, ó, você quer ver o reflexo do Fluminense no jogo?
quantas chances o Cano teve de finalizar? No primeiro tempo ele ficou impedido 3 vezes. Essa aí já não valia, né? Não, essa e a anterior eram 2 situações que ele estava impedido. Já não valia. Que ele fizesse, ou seja, não ia acontecer. Teria valido. Ele no segundo tempo teve um chute por cima. O Cano, que é um atacante finalizador, goleador, ele não teve chance praticamente porque o Fluminense não conseguiu proporcionar condições dele finalizar. Pois é, você estava dizendo que o Flamengo pode jogar mais, agora o Fluminense também não jogou o que a gente tem visto recentemente, né? Fluminense... Uma atuação abaixo do que esse time tem demonstrado. O Fluminense tem algumas questões que me intrigam para o restante da temporada. O que tem sido nas últimas... E veja, eu nem acho que o jogo de hoje passe especificamente por isso. Mas a gente está olhando para a final de um estadual e é impossível olhar para ela sem olhar para o restante do ano também e projetar o que vem por aí. Quando os desafios vão ser desse nível aí. Desse nível para cima. Né? Enfim, o que caracterizou o Fluminense como traço de identidade de jogo nas últimas temporadas? Um time que tinha a bola como referência e os jogadores em torno dela se juntavam para trocar passes. Então a gente via muitas vezes o Arias, por exemplo, atravessando o campo para se juntar a quem fosse o jogador que, em tese, num desenho, num desenho esquemático que servia apenas como para começar o jogo, porque o Fluminense não se orientava por ele, mas os 2 pontas do mesmo lado, com os 2 meias, trocando passe curto, o lateral chegando e o time combinando através de associações curtas de jogadores que se aglomeravam em torno da bola. A gente tem visto o Fluminense em alguns momentos, e ele começa o jogo hoje assim, com 2 pontas abertos, fixando marcação, abrindo o campo, com um elemento um pouco mais posicional do que aquele Fluminense de mobilidade. Não é dizer que o Fluminense hoje joga como times que jogam um futebol posicional por definição. Não, mas o Fluminense tem elementos disso, de zonas do campo que ele está preservando para serem ocupadas. E não é uma mudança simples. E é uma mudança que não ela impacta muito no funcionamento do time. Hoje, por exemplo, quando começa o jogo, ele tem o Arias abrindo o campo de um lado, Keno do outro, mas os laterais vinham por dentro. E aí, ainda assim, o Fluminense conseguia ter essas aproximações quando ele conseguia se instalar no campo ofensivo. Tá aí, galera, a vitória do Flamengo no primeiro jogo da final do Campeonato Carioca. O Flamengo voltou a jogar bem hoje contra o Fluminense, venceu por 2-0 e agora tem a vantagem aí para o jogo da volta no próximo sábado. Ayrton Lucas e o Pedro marcaram aí os gols da vitória do Flamengo no Maracanã contra o Fluminense. O time voltou a jogar bem no segundo tempo, só deu o Flamengo. O Flamengo foi para cima do Fluminense. Boa vitória aí, uma vitória para dar moral aí para essa sequência da temporada de 2023. Vitor Pereira aí vencendo, já tinha vencido um clássico, era o Vasco, mas naquele jogo ele nem ficou na beira do campo. E hoje vencendo aí o Fluminense por 2-0, como eu falei, uma vitória para dar moral aí para essa sequência da temporada. Agora é se preparar para a estreia da Libertadores, vai acontecer aí na próxima semana. Mas uma vitória para dar moral aí para o grupo, para dar uma tranquilidade também aí para o trabalho do Vitor Pereira. Quando saiu a escalação hoje, todo mundo ficou ali preocupado, um time sem o Gabigol, sem o Everton Ribeiro também. O Vitor Pereira optou por colocar eles 2 no banco, mas o time foi muito bem contra o Fluminense, marcando aí 2 gols e saindo na frente aí nessa primeira partida da final do Campeonato Carioca. Tem uma boa vantagem para o jogo da volta, mas agora é pensar já na estreia da Libertadores na próxima semana. Vitória é muito importante, time jogando bem, manter aí essa pegada para a sequência da temporada de 2023. Mas é isso, galera, deixa a sua opinião aqui abaixo, o que você achou da partida do Flamengo hoje contra o Fluminense. Se você gostou da atuação do time, comenta aqui abaixo, deixa aquele like também para você estar fortalecendo aqui o nosso trabalho, incentivando a trazer mais conteúdos aqui para o canal. E você deixando o like, automaticamente o YouTube entrega o conteúdo para mais pessoas. Se inscreva aí e ativa o sino para você estar recebendo todos os vídeos do canal. Vou ficando por aqui, valeu e até o próximo vídeo.